A OTAN anunciou o maior exercício militar desde o fim da Guerra Fria. O bloco reúne países do Ocidente e é liderado pelos Estados Unidos. Meus soldados, hoje vamos falar sobre OTAN e Estados Unidos preparam 800 mil soldados para a entrada na Ucrânia. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades. No final de fevereiro de 2024, em uma declaração impactante, o presidente russo, Vladimir Putin, abordou a possibilidade de forças da OTAN e dos Estados Unidos entrarem na Ucrânia, acusando o Ocidente de ser cego pelo próprio complexo de superioridade. A declaração surgiu em resposta a uma fala do presidente francês Emmanuel Macron, que havia sugerido que não poderia descartar a possibilidade de tropas francesas se envolverem diretamente no conflito na Ucrânia, caso necessário. Essas declarações geraram uma grande controvérsia na Europa. Muitos representantes da OTAN inicialmente criticaram a fala de Macron, assegurando que uma entrada direta de tropas da organização no território ucraniano não era uma opção. Putin, no entanto, reiterou a seriedade de suas ameaças contra qualquer nação que considere desafiar a Rússia em sua fronteira, ressaltando que o país possui armas capazes de atingir alvos específicos em território ocidental. Sua mensagem foi clara: uma escalada militar envolvendo a OTAN poderia levar à destruição da civilização, como conhecemos. Ele pediu que o Ocidente não ultrapassasse a linha vermelha ao intervir na Ucrânia, sob o risco de sofrer consequências graves. Mas, em vez de se retrair, as ameaças de Putin impulsionaram a OTAN a fortalecer suas estratégias de mobilização. Para garantir uma resposta adequada à situação, a OTAN iniciou em janeiro de 2024 o planejamento de uma mobilização militar significativa. Durante o exercício Steadfast Defender 2024, realizado entre 22 de janeiro e 31 de maio, a organização conduziu a maior série de manobras militares desde a Guerra Fria. Participaram do exercício cerca de 90 mil soldados, 50 navios, incluindo destroyers e porta-aviões, 80 aeronaves de combate, drones e helicópteros, além de 10 mil veículos, dos quais 533 eram veículos de combate de infantaria e mais de 130 tanques. O objetivo era simular uma resposta rápida e organizada no caso de um conflito com um adversário quase equivalente em termos militares. Segundo o general Chris Cavoli, comandante da OTAN, a operação foi desenvolvida para treinar e testar a capacidade de mobilização das forças dos Estados Unidos e de outros países aliados para proteger o flanco oriental da Europa, em caso de uma escalada militar com a Rússia. Cavoli enfatizou que o exercício permitiu que a organização executasse seus planos de defesa regional para o leste europeu, preparando-se para reforçar a defesa da Europa com tropas e equipamentos de maneira rápida e eficiente. Esse exercício superou o Trident Juncture, realizado em 2018 com 50 mil soldados, sendo a maior mobilização da OTAN até então. Durante o Steadfast Defender, a organização treinou seus membros em cenários que simulavam um conflito emergente, visando uma resposta coordenada e imediata para reforçar a segurança europeia em caso de necessidade. Essas manobras iniciais, no entanto, foram apenas a primeira etapa de uma estratégia mais ampla da OTAN. Relatórios divulgados em julho de 2024 pelo jornal alemão Der Spiegel apontam que a OTAN possui um plano de contingência para mobilizar até 800 mil soldados e enviá-los à linha de frente, caso a situação exija uma intervenção direta. Esse plano inclui a criação de uma rodovia arterial pela Europa, permitindo que os Estados Unidos e outros países membros da OTAN
transportem rapidamente tropas, veículos e armamentos. A Alemanha desempenhará um papel central na execução desse plano, disponibilizando sua infraestrutura logística para facilitar a entrada e movimentação de tropas da OTAN. As tropas poderiam utilizar a rede de portos alemães no Mar do Norte, que proporciona uma vantagem estratégica significativa, dado que a Rússia teria acesso limitado a essas rotas marítimas, especialmente considerando a presença de aliados da OTAN como Finlândia, Suécia, Noruega e Reino Unido na região. Um dos principais pontos logísticos desse plano é a rodovia A2, Bundesautobahn 2, que se estende de Oberhausen, no oeste da Alemanha, até Berlim, no leste, chegando próximo à fronteira com a Polônia. Esta estrada se tornaria uma via estratégica para mover rapidamente as tropas da OTAN e seus equipamentos em direção à linha de frente, caso a situação militar evolua. No entanto, há um obstáculo significativo. A rodovia inclui cerca de 230 pontes, todas vulneráveis a ataques russos. Essas pontes poderiam ser alvos em potencial para a Rússia, numa tentativa de retardar a movimentação da OTAN. Danificar essas estruturas não eliminaria totalmente a utilidade da rodovia, mas atrasaria o deslocamento de tropas e equipamentos ao desviar o tráfego para outras rotas. A OTAN está ciente desse risco e trabalha para minimizar o impacto de eventuais ataques à infraestrutura logística. Na segunda fase do exercício Steadfast Defender, a OTAN focou na implantação rápida da Força de Reação Rápida na Polônia, uma localização crítica que permite acesso terrestre direto à Ucrânia, assim como ao Báltico e aos Balcãs. Durante essa fase, países como Alemanha, Noruega e Romênia participaram dos exercícios, assegurando uma preparação coordenada entre as tropas aliadas. A Polônia também serve como uma base estratégica para o transporte e armazenamento de equipamentos militares. O relatório aponta que a OTAN está pronta para enviar não apenas soldados, mas também sistemas de armas, veículos e outros materiais bélicos para a linha de frente. Segundo estimativas, a mobilização planejada de até 800 mil soldados e equipamentos bélicos poderia ser completada em 3 a 6 meses, caso a situação no leste europeu se intensifique. Se realizada, essa seria uma das maiores mobilizações da história recente, comparável apenas às mobilizações durante a Segunda Guerra Mundial. Caso a OTAN decida intervir diretamente na Ucrânia, o risco de um confronto em larga escala com a Rússia se tornaria real. A escalada militar aumentaria as chances de um conflito de grandes proporções, possivelmente envolvendo o uso de armas nucleares, dado que Putin já indicou que qualquer ação da OTAN em território ucraniano seria considerada uma violação da soberania russa. Essa situação traz implicações de segurança complexas, pois envolve o risco de uma escalada militar entre duas das maiores potências nucleares do mundo. A OTAN, por outro lado, mantém uma postura de defesa, afirmando que a presença de tropas próximas à Rússia é uma medida de dissuasão para proteger os interesses europeus e apoiar a Ucrânia em sua luta pela soberania. Contudo, um erro de cálculo poderia levar a uma crise de proporções globais. Os recentes exercícios militares da OTAN e o desenvolvimento de rotas logísticas para o transporte de tropas indicam que a organização está preparada para responder de forma decisiva caso a situação se agrave. A criação de uma infraestrutura de mobilização rápida, com a Alemanha desempenhando um papel central, é um sinal claro de que a OTAN leva a sério as ameaças de Putin e está pronta para agir se for necessário. Contudo, os riscos envolvidos são altíssimos. Qualquer movimento mais agressivo da OTAN poderia levar a um confronto direto com a Rússia, arriscando uma escalada
para uma guerra de grandes proporções. Com o plano de mobilização de até 800 mil soldados, o futuro da segurança europeia e global parece depender de um delicado equilíbrio entre dissuasão e diplomacia. Se você é um soldado em busca de mais informações sobre geopolítica e questões militares, não esqueça de se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo.